Fortes bombeiros, cumpridores do nosso dever, que no fogo voraz lutaremos para salvar o mover. Ao alarme partiremos, a sirene nos apaz, no perigo estaremos, levando momentos de paz. Boa noite! Sejam todos bem-vindos aqui à primeira live aqui da Associação Gremista Oitavianos ABC. Foi fundada no dia 8 de junho de 2011 pelos componentes do 8º Grupamento de Incêndio e depois, com o passar do tempo, mudou-se aí para 8º Grupamento de Bombeiros. A associação é composta pelo diretor Edson Gerdau, pelo diretor vice-presidente Alberto, pelo diretor administrativo Rogério, pelo vice-diretor administrativo João, pelo diretor financeiro Mansur, diretora do departamento feminino, nós temos a Sandra, diretor jurídico, nós temos o Campos, diretor social Batello, diretor de patrimônio José Luiz, diretor institucional Carneiro, esse que vos fala. Também é composto pelo Conselho Fiscal, o presidente Paulo Garrido, o secretário Mariano, o relator Davó. Também nós temos o Conselho Consultivo, desculpe. O presidente é o Massura, secretário Ribamar, e o relator é o Marques. Está compondo aí o pessoal aí do Agro ABC, Associação Gremista Oitavianos ABC. E aí nós temos aqui, na nossa live, aqui, recebendo aqui essa pessoa ilustre que eu conheço há muito tempo, viu, gente? Olha, na verdade, ele me conhece desde a época que eu era cabo, né? Osmar Elias, técnico de segurança do trabalho. Tudo bom, hein, senhor Osmar Elias? Você era cabo, né? Que legal. Osmar Elias, como é que é? Na época você era cabo. Na época eu era cabo. Na época que eu fui lá no MESC, lá, e o comandante era o ilustríssimo Tenente Alboredo. Isso foi em 94. Pelo amor de Deus. Hoje o homem já é aposentado, pô. Não, o homem virou emérito hoje. Hoje ele está lá em Cunha. Um abraço ao Coronel Alboredo, que está em Cunha. Coronel Alboredo. Nós temos também, na época era o Capitão Melchior também, hoje o Coronel Melchior. Temos muitos oficiais aí que esse trabalho que nós temos em São Bernardo do Campo é graças aos oficiais que deram muita força para esse trabalho. E aí, meu caro Osmar Elias, Tec Segurança Trabalho, fala um pouco de você aí, meu querido. O que levou você a ser Tec Segurança Trabalho? Conta um pouco de você aí. Puxa vida, Carneiro, no bem da verdade, quando eu me formei, não era técnico de segurança, era supervisor de segurança, acredita nisso? Supervisor de segurança. Era supervisor de segurança. Aí, depois, com o passar do tempo, a coisa foi se aprimorando, as pessoas foram se qualificando mais, né? Ou seja, estudando um pouco mais a segurança do trabalhador, a integridade física do trabalhador, né? Aí sim. Haja visto que até 1978 o trabalhador era tido como, vamos pôr assim, entre aspas, burro de carga. E de 1978 para trás, Carneiro, lá na Estação da Luz, a Volkswagen, a GM, a Ford, eles montavam bancada assim, e o povo que vinha do norte, do interior, eles começavam lá, quem quer trabalhar na Volks, quem quer trabalhar na GM, dá carteira. No outro dia já estava trabalhando, nem o exame médico fazia depois. Era fantástica a coisa, né? Bem, beleza, né? Só que as sequelas começaram a aparecer, e muitas. Vamos tirar uma mão daqui para lá, chama a turma. E vamos, empurra. Hoje não, de 1978 para cá,
Criou-se as normas regulamentadoras, as NRs, onde, o que é a norma regulamentadora? Ela vigia, ela norteia, ela fiscaliza a empresa pelo bem físico do trabalhador, pela segurança do trabalhador. Então, de lá para cá, melhorou-se muito. Você vê como é que é, né? E deixa eu fazer um comentário. Agora nós estamos em fevereiro, né? Hoje é 23 de fevereiro. Nós estamos fazendo aí 47 anos da tragédia do incêndio Joelma em São Paulo, foi 1º de fevereiro de 74. Eu acredito que muita coisa mudou aí, porque até para o bombeiro, naquela época, quem vê os vídeos vai ver que o bombeiro não tinha EPI, né? O bombeiro ia apagar o fogo sem EPI nenhum. E a partir desse incêndio houve uma mudança muito grande. Aconteceu também na área da segurança do trabalho também? Carneiro, veja, todas as tragédias que vieram, podemos até citar a grande tragédia da nossa perda do nosso grande ídolo, que foi o Ayrton Senna. Até essa tragédia aí, melhorou-se muito o circuito da Fórmula 1. Você imagine as outras tragédias, então. O Joelma, o Andraus, se não melhorou. Tem que melhorar, gente, né? Tinha que melhorar. Você como um expert no assunto, estudioso de tudo isso daí, você sabe que tudo aquilo aconteceu se houvesse um pouco de conhecimento, muita gente não teria morrido, não é verdade? Com certeza. Com certeza. Eu sempre defendo essa tese que investe no equipamento, mas esquece o capital humano, porque o extintor e a mangueira não saem sozinho da parede. Precisa de alguém com conhecimento para saber manusear esses equipamentos. E até hoje nós sofremos com isso. Eu gostaria de fazer uma observação, se você me permite. Pois não. Eu trabalhei numa empresa chamada Carbono Química. Carbono Química. 38 bacias, eu acho que me engano lá. Aí a dona, ela me pediu para que eu montasse, na época lá, uma brigada de incêndio. Eu era o responsável pela patrimonial, pela segurança do trabalho e tal. Aí eu falei, olha, falei para ela, você quer uma brigada de incêndio só para constar na documentação, ou você quer uma brigada de incêndio atuante? Eu quero atuante. Eu falei, então já sei o que eu vou fazer. Foi quando eu convidei o ilustríssimo Sargento Carneiro, na época, que foi lá e montou a brigada para nós, certo? Eu lembro muito bem do que você falou, inclusive para uma das meninas. Que a menina, ela achava que ela ia descer e fazer o treinamento, que o treinamento era feito lá, o grau de risco 3 para 4, sei lá, muito perigoso, e ela disse que, quebrei minha unha. Você lembra o que você falou para ela? Eu não lembro, mas se você falar, acho que é verdade. Não sei, não lembro mais. Você exonerou ela do cargo na mesma hora. Porque você já pensou se parar para reclamar que quebrou a unha e o fogo queimando, gente? Então, não é brincadeira. Não é brincadeira. Essas coisas aí é muito a sério. Eu sou instrutor do Senai também. Eu dou aula de veículos industriais. A primeira coisa que eu falo, veículos industriais é para carga. E tudo que é carga é pesado. O veículo também tem que ser pesado. Acidente com veículos industriais é osso, machuca, deixa sequelas, quando não, fatal. Meu caro Osmar, essa parte de segurança é uma frase que eu falo que, aí você pode me corrigir também, o brasileiro ele não é preventivo, ele é corretivo. Confirma aí essa afirmação ou não? Com certeza. É que a prevenção é muito também do histórico, né? Veja, do histórico e da natureza de nós todos. Prevenção, quando se fala em prevenção, se fala em ser regrado, ter regras a serem seguidas. Você, quando passa um farol vermelho, a maior parte, quando passa um farol vermelho, e ele é parado, ele já tem o que falar para o guarda. Quando não acontece nenhum acidente, lógico, né? Quando não, ele vai falar com Deus, certo?
O que ele vai falar para o guarda? Não, porque eu estava atrasado, minha mãe estava doente e tal. Sempre tem alguma coisa para se falar. Porque prevenção, ela anda muito junto com impunidade. Tem que punir, mas punir de uma maneira categórica, lógico, né? Uma punição tipo, você vai ter que estudar, fazer um curso tal, para entender o porquê da prevenção, o porquê que tem que se prevenir, o porquê que você tem que usar esse EPI. Aí eu acho que funcionaria. Caso contrário, não, é tudo brincadeira para o povo. Eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para o pessoal que está curtindo a gente aqui, um abraço para o Jorge, um abraço para o Tavolaro, um abraço para a Garcês, eu estou lendo aqui que está aqui, viu, gente? JF Sori também, um abraço aí. Licana, estou observando. José Luiz, um abraço. Sueli, também está curtindo aqui. Eu estou lendo de acordo com o que está saindo aqui, gente. Seu Rodson, sei lá, eu estou vendo direito aqui, ainda estou com óculos, hein? Gislene também um abraço. Michele Tavares, do Paraná, Jacarezinho, olha aí, ó, Paraná. O Edson. Essa Gislene, viu? Nosso Edson está aqui também, o Edson Guedal. Auxiliadora do Ceará, olha que nós estamos aí, Ceará também está aqui junto com a gente. Boa noite, auxiliadora aí. E Gabriela Carneiro também é do Ceará, viu? Fala aí, Osmar. Essa Gislene aí é a Gisele, é minha filha, ela, não é Gislene não, puxa vida. Meu filho, os óculos aqui, então é a Gislene, então corrigindo aí, a filha do Osmar, é a Gislene, que eu estou lendo aqui igual... Gisele. Gisele. Então, meu amigo, depois do grande incêndio que nós tivemos na Nestlé, que lamentavelmente nós perdemos 2 companheiros, que foi o sargento Alail e o tenente Teixeira. A partir dali, a visão de brigada de incêndio, ela mudou 360 graus, porque é sempre assim, né? Na hora que você convida a pessoa para participar de um treinamento, ela não vai, ela é resistente. E na hora que dá tragédia, ela quer ajudar, ela quer fazer alguma coisa. Eu sempre falo o seguinte, meu amigo, se você não é brigadista, você não põe a mão nos equipamentos. E nessa ocorrência, uma coisa que chamou a atenção, que na hora lá, todo mundo resolveu abrir hidrante, entendeu? É lógico que todo mundo abriu os hidrantes, a bomba não vai aguentar, né, meu amigo? E aí, lamentavelmente, aí nós tivemos a perda aí dos 2 bombeiros, né? Então, por isso que eu sempre falo que a brigada de incêndio tem que ser levada a sério e tem que ter um benefício, né, Osmar? Brigada de incêndio, se não tiver benefício, né? Isso é cultura, né? Puxa, e aí nós estamos, como nós estamos falando da live aqui sobre segurança no lar, e aí você é o técnico de segurança do trabalho, né, meu amigo? Então a gente tem uma visão voltada para a empresa. E na casa não existe, né, nenhuma lei, nenhum profissional para poder, né, falar, ó, você vai morar nessa casa a partir de agora, você tem que fazer isso. Não tem isso, né? Então, existem alguns acidentes corriqueiros que acontecem muito na cozinha, que geralmente é queimaduras, porque está mexendo com óleo, está mexendo com fogo, quedas, porque vai pegar a cadeira para subir, para pegar não sei o que lá no armário, e cortes, porque está mexendo com utensílio de ponta de corte, né? Outra situação é no banheiro, porque costuma-se ter quedas, escorrega no banheiro, por causa de estar molhado, muitas vezes vai tomar banho com chinelo inapropriado, que realmente pode acontecer um acidente. Situação de banheiro é onde você pode tomar um choque, muitas vezes. E nós temos a outra situação, que essa aqui é fatal, viu, Osmar? É o cidadão que ele tem 2 residências, ele tem 2 cômodos e os quartos estão em cima, então ele tem que subir a escada, né? Tem que ter uma escada. E, geralmente, eu acredito que 80% das residências brasileiras não tem o guarda-corpo. Tem o corrimão que fica para o lado da parede, só que aquele vão para o lado de cá não tem, que é o que chama-se guarda-corpo. Porque caso a pessoa venha descendo e ela tiver um mal súbito, um desmaio, ela bate no guarda-corpo e cai na escada, e não da escada, né? Então, como a gente falou, como é difícil pôr isso na cabeça do brasileiro, o cara fala, isso é muito caro, para que precisa disso? Mas eu já participei, lamentavelmente, meus companheiros que estavam me ouvindo aí também, de relatos de ocorrências fatais, que infelizmente se tivesse um guarda-corpo a história seria diferente. E tanto é interessante que nós estamos conversando, que nós tivemos aí o Gugu Liberato, aí,
nosso saudoso apresentador, que lamentavelmente foi vítima de acidente doméstico, né? Infelizmente, né? Bom, veja, como o cara caiu também, o cara caiu de ponta cabeça, né, velho? Meu Deus do céu. Eu queria também falar aí, ó, tá aparecendo um monte de nome aí que eu achei legal falar. Deixa eu ver aqui, a Silva Mar, que beleza, a Silva Mar deve ser a minha amiga lá do Senai. A Selma mandou um abraço para você, Carneiro. A Selma, Selminha, Continua aí, Osmar. Esse negócio de corrimão e guarda-corpo, quanto à segurança do trabalho, eu já aprendi muito com isso, mas com você, pelo tempo que eu tenho de amizade com você. Você me falou uma vez uma coisa, você foi fazer uma vistoria para mim lá na empresa que eu estava. Aliás, você acha que todas as empresas que eu vou, eu levo você para fazer essas coisas para mim. E eu lembro que você me falou do guarda-corpo, o final do corrimão. O final do corrimão, normalmente, não sei por que cargas d'água, o pessoal deixa aquele corrimão terminar em nada, numa ponta. E não pode isso daí. Se é um prédio, esse final do corrimão, ele tem que ser abaulado e voltado para a parede. Porque quando o pessoal desce aquele montão de gente que não pode ir pelo elevador, logicamente, se for um sinistro de incêndio. E nessa daí o cara se enrosca e acaba, se fica aquele guarda-corpo. Veja bem, o guarda-corpo ele tem que ser voltado para a parede. Se vem, bate ali, não enrosca o corpo, não enrosca a blusa, nem nada. Enroscou, os caras não vão querer saber de desenroscando ninguém, vai querer salvar a sua própria vida, né? Você me falou isso daí, eu já lembrei de rápido isso daí. Isso já é uma coisa que eu aprendi com você, tá? Faz parte do quê? Do incêndio, né? Ou não. O comentário do José Luiz aqui, ó. Por isso eu sempre falo, o acidente acontece quando a prevenção falha. A Rosa e a Mel tá aqui também, estou vendo aqui também. Aqui o Jorge Clemente, e a fantástico aqui, conhece muito bem, obrigado, um abraço. Silvana, Maria de Lourdes, muito bem. Ô, Osmar, eu participei de uma ocorrência aí, nós estamos falando de acidente, uma empresa onde um terceirizado foi instalar uma câmera no alto da empresa e acabou caindo, né? E nessa queda dele, lamentavelmente, ele veio bater a cabeça, teve uma fratura de crânio grave na queda, e quando nós chegamos com o resgate lá, praticamente, e aí chamamos o SAMU, veio o médico e atestou o óbito, né? E o técnico de segurança do trabalho não estava na empresa. Meu amigo, na hora que chegou o técnico, esse homem tremia, velho. Eu queria que você falasse da legislação, a responsabilidade do técnico de segurança do trabalho. Carneiro, por incrível que pareça, não é só o técnico de segurança que é processado no caso de um acidente que leva ao óbito, um acidente fatal. Começa pelo presidente da empresa, sabia disso? Aí vai abaixando, vai chegando, até chegar no técnico, depois no encarregado, enfim, tá? E é feia a coisa. Existe ali até a cassação do exercer da profissão, o técnico de segurança. Porque, veja, em primeiro lugar, uma empresa terceirizada, ela tem, por normas, apresentar um técnico de segurança dela se é um trabalho grande. Você vai numa Ford, você vai numa Volkswagen, uma Mercedes, você vai fazer um trabalho lá terceirizado, você tem que ir com o seu técnico, ele tem que ficar full time, ele tem que estar lá dentro, acompanhando todo o serviço, dentro das normas e das regras. Se acontecer um acidente, veja bem, lógico, ele acompanhando, puxa vida, fatalidade, uma outra coisa, vai ser registrado na ocorrência. Mas no caso do técnico não estar, primeiro, é abandono de serviço. Primeiro lugar, e abandono de serviço por uma pessoa especializada em segurança do trabalho. É muito difícil o cara sair de um processo desse ileso. Ele vai ter que responder. Não vai responder como doloso, mas como culposo, com certeza. Mas eu acredito que ele saiu para fazer alguma coisa para a empresa, se eu não me engano, hein? Não é que ele
estava faltando alguma coisa, que ele saiu, né, no momento que ele saiu para fazer alguma coisa, foi onde que aconteceu a fatalidade, e ele não, e o que eu me lembro, ele não estava ancorado, esse detalhe também, né? Eu não sei se o cidadão começou a fazer o serviço sem o técnico de segurança do trabalho, chegou alguém e falou, começa aí, e aí, lamentavelmente, essa história termina com uma notícia triste, porque quem perde a família, perde um monte de gente, né, quando acontece uma fatalidade de Deus. E eu acredito que o papel do técnico de segurança do trabalho numa empresa é espetacular, porque ele tem que educar, tem que... Existe um livro muito bom, atenção, os técnicos de segurança do trabalho que estiver me ouvindo, que chama A Cabeça do Brasileiro, viu, Osmar? Compre esse livro aí, A Cabeça do Brasileiro. O que ele quer dizer nesse livro? Que você está ali dentro de uma sala, onde você tem bastante funcionários, você vai passar uma mensagem, mas dependendo como você está se comunicando, os entendimentos são diferentes. Então, o cidadão que mora lá no Ceará pode entender de um jeito, o cara de Minas pode entender de um jeito, o cara da Bahia vai entender de um jeito, entendeu? E eu lembro de uma vez que eu fui, nesses meus 30 e poucos anos de bombeiro, 31 anos de bombeiro, Pensei que fosse de idade. É? Pensei que fosse 30 e poucos anos de idade, desculpa. Não é. Eu passei numa empresa, fui visitar o técnico de segurança do trabalho, não lembro, eu só lembro da cena que o cidadão estava no alto e ele não queria se ancorar, e foi bem na hora que eu cheguei com a viatura do bombeiro, e aí o técnico me conhecia, já fez um teatro, eu já catei o teatro dele, ele falou, olha, eu não queria atrapalhar, eu tinha que chamar vocês. Aí eu já catei, o que está acontecendo? O rapaz ali não quer se ancorar. Aí o rapaz falou assim, eu não acredito que você chamou o bombeiro. Eu, desce. Aí o cara desceu. Olha pra você ver que coisa interessante. Ele contou que lá onde ele morava, se não me engano, na Bahia, ele subia no coqueiro. Meu amigo, você falar para ele se ancorar era uma afronta à habilidade dele. Ele falava assim para mim, senhor, eu não levo a mal não, mas eu subi em coqueiro muito mais alto que isso. Então, olha que coisa interessante. Você falar que o cidadão tem que se ancorar, era uma afronta, não preciso. Isso aqui não adiantava você falar assim, não, você pode ter um mal súbito. Ele nunca teve mal súbito. Entendeu? E ele falava assim, não leva mal não. E eu falava assim, eu como bombeiro tenho que me ancorar. E ele falava assim, não leva mal não, mas eu tenho certeza que eu consigo ter mais habilidade que o senhor. Eu falei, não, eu sei que você tem habilidade, só que é o seguinte, aqui você está dentro da empresa, então a empresa tem normas, entendeu? Para pôr na cabeça dele a importância que ele tinha que se ancorar, porque na cabeça dele, se ancorar, e era uma ofensa à habilidade dele, não preciso, eu não tenho medo de altura, entendeu? Coitado. Ô Carneiro, mas não desmerecendo, né? A gente não pode desmerecer. Isso daí, puxa vida, a cultura do nordestino, do povo do interior, na explosão da fábrica, que na época em que começou a se montar tudo, precisava de mão de obra, tudo, aqueles coitados, quando vieram para cá, causou-se até uma coisa meio esquisita, porque não se plantou mais. Eles plantavam que era o que a gente, né, comia, arroz, feijão. E foi uma explosão tão grande nessa mudança de fábrica e manutenção disso, manutenção daquilo, e carro que construía aquilo. Eles vieram para cá, ganhavam-se bem. Só que esqueceram que tinha que plantar para comer também. E nessa daí o cara vinha para cá, que não estudava. Não tinha, ou não tinha condição também, certo? Ainda hoje, infelizmente, lá mesmo dentro do Senai, é uma briga muito forte em cima disso daí. O Senai é uma entidade profissionalizante que dá inveja para qualquer um. Eu sou suspeito de falar, porque é a minha vida. Eu me formei aonde eu dou aula, para você ter uma ideia. Me formei em 1971. Acho que você não era nem nascido, né? Não sei. Bom, para você ter ideia. 4 anos. Tinha 4 anos. 68. Eu tenho 67 agora, né? Então você vê. Para você ver que eu dou aula no mesmo Senai que eu me formei. Não mudou as regras, não mudou as teorias, não mudou
A teoria dada é colocada em prática. Até hoje. Você anda no Senai, você vê tudo limpinho. Você não vê papel jogado no chão. Você vê as máquinas tudo arrumadinhas. Por quê? Isso daí é implantado rigorosamente no decorrer das aulas que os alunos têm. Então ele sabe, quando ele vai começar a ter as aulas, ele já sabe que ele tem que seguir aquelas regras. Você entra numa sala que você vai dar aula para o pessoal, eles, ao primeiro dia de aula, aquele alvoroço. Você simplesmente levanta e fala bom dia ou boa tarde. Pronto, aquele silêncio, porque eles sabem que dali para frente acabou. Lógico que tem um ou outro que eles fazem de tudo para ver até onde vai o seu limite. E a gente sabe como lidar. Mas isso faz parte do processo do Senai. Esse povo nunca teve isso, coitados. Então a gente tem que tratar com carinho. Você vê lá, empilhadeira, vai fazer um curso de empilhadeira, tem uns que sobem lá na empilhadeira e começa a tremer a perna, tremer o braço. Aí é onde que entra os marzão, vai lá, põe a mão no ombro do rapaz, rapaz, calma, você não está no meio de bandido não, aqui é só amigo. Pronto, começa a levar uma palavra de amigo para ele, porque ele já sabe que se não fizer direito, não passa, e não passa mesmo. Acaba de boa, ele faz tudo direitinho. Isso é um orgulho para a gente? Não, isso é um ser humano para ser humano. Tem que ser assim. E hoje em dia, está difícil. Você estava falando, começamos a falar sobre segurança no lar. Na pandemia, segurança no lar é 2 tipos distintos. Nós temos antes da pandemia e pós-pandemia. A partir da pandemia para frente, é uma outra cabeça em tudo que o pessoal está. Se você vê, está tomando um cuidado muito grande, que as pessoas hoje estão tão apavoradas com tudo que está acontecendo, que qualquer coisa já é um significado para se entrar num estresse, num baixo astral, sei lá o que, uma coisa pior ainda que a gente não quer nem comentar aí. Entendeu? Eu vou comentar aqui, pegando o gancho seu, você está falando aí justamente, né, o pessoal do Nordeste, que veio aqui para São Paulo, década de 70, aqui, né, o polo industrial foi o ABC. O meu pai, Raimundo Vieira Carneiro, veio lá de Ceará, Fortaleza, trouxe os primos deles aqui para trabalhar. Eu vou contar um fato que aconteceu aqui, que eu achei que era piada, mas quando eu fui lá no Ceará, agora, 3 anos atrás, eu fui confirmar essa história que eu não acreditei. Meu pai trouxe o primo dele, que é o Jeová, e ele trabalhava na... Escuta só, de noite ele andando lá em Diadema, um abraço pessoal de Diadema. Aí, né, meu amigo, de noite, ele parou com a blitz da polícia lá da rota, todo mundo no paredão, e ele no meio do paredão. E aí o pessoal começou a revistar, e só que o pessoal falava, eu trabalho na empresa tal, trabalho na empresa tal. Quando chegou na vez dele, ele falou assim, ó, eu sou da casa. Aí o policial, né? Aí tirou ele, colocou no canto, revistaram ele. Quando chegaram para conversar, ele falou, e aí, que batalhão você trabalha? Eu falei, não, eu sou da Casa Bahia. Ah, meu, apanhou pra cá. Foi embora pro Ceará, porque falou assim, aqui quem trabalha na Casa Bahia apanha pra caramba. Não, rapaz, quando ele contou a história. E aí eu fui, 3 anos atrás, conversar com ele aí, e o fato não é verídico mesmo, rapaz. Eu não acreditei nessa história. Mas o pai contava isso aí, rapaz, olha. Mas esse pessoal do Norte, um abraço, pessoal do Ceará, pessoal da Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, pessoal Bahia, João Pessoa. Mas olha, realmente você tem razão, viu, meu pessoal? Esse pessoal que levantou São Paulo, vou falar de São Paulo é o que é hoje, graças a esse pessoal, e aqui era muito cru mesmo, né, meu? Então era braçal e não pensava muito na parte da segurança humana, como você está falando muito bem aí, né? E a pandemia, uma coisa que mudou, já que você tocou nesse assunto, que antes não era muito, como e agora tem, é justamente o álcool, né? Então agora todo mundo está com álcool em casa, passando, então tem que tomar um certo cuidado para manusear o álcool longe de fonte de calor, porque qualquer faísca, qualquer fonte de calor pode ter uma queimadura grave, né? Se você já não ficou sabendo de alguma história aí, né? Tá aí a Gabriela Carneiro, que não me deixa mentir. Gabriela Carneiro está lá no Ceará. Um abraço. Abraço. Gabriela, um abraço, querida. Osmar, agora deixa eu comentar aqui. O senhor está mexendo. Fala dessa parte nova que está entrando na tua vida aí, que acho que é interessante também. Veja bem, gente. O homem é técnico, segurança do trabalho,
professor do Senai, e olha só a área que ele está se dedicando. Vai lá, fala aí. Pessoal, eu não dei nenhum dinheiro para ele falar isso de mim, não, tá, gente? Não, Carneiro, é uma coisa que eu já venho há muitos anos cuidando, que é a parte de hipnose. Mas hipnose clínica, não é nada de demonstração. Eu, depois de muito estudo, eu consegui me formar, estou com 8 certificados, como Master em Hipnose Clínica, tá? Muito legal, é um tratamento de traumas, que é o que não falta hoje, né? Hoje o que o povo mais tem é trauma, seja ele qual for, qualquer coisa é um trauma, não importa, tá? E leva à loucura, leva à morte, infelizmente, né? Então, eu consegui e estou fazendo com uma satisfação tão grande, é tão gostoso fazer, ver a conquista das pessoas. O que é uma hipnose clínica? Dando um resumo rápido e geral. O hipnoterapeuta, ele não faz sugestões nenhuma para quem está fazendo o tratamento. Ele simplesmente orienta aquela pessoa que está com trauma a usar as próprias ferramentas que ela tem. Todos nós temos as nossas ferramentas. E quais são essas ferramentas? Está aqui dentro da cabeça de cada um. Nós temos uma coisa muito importante que eu falo que é a lâmpada do Aladim, tá? Que é a nossa mente subconsciente. O nosso subconsciente nada mais é do que a sua vida toda gravada, desde quando você nasceu até o momento. É o HD do computador. Tá? Tudo que você vai digitando, ele vai indo lá para o HD. Se precisou, aciona. Só que tem um porém. Essa sua mente, ela grava tudo, mas ela não sabe o que é certo, o que é errado, o que é positivo, o que é negativo, o que é bom, o que é ruim. Ela grava a energia que você manda para ela. Por exemplo, se eu passar perto de você, na atual conjuntura de pandemia, e der um espirro e cair umas gotículas de saliva minha em você, cara, você vai ficar doidão comigo. Vai me xingar, né? Lógico, pela amizade não, mas você fez aqui e tal. Mas lá por dentro, imagina o que você não vai pensar. Por quê? Porque você pôs na sua cabeça que eu estou com o Covid e estou passando o Covid para você. Sendo que nem isso eu tenho, né? Só que você passou aquilo para o seu subconsciente, acreditou naquilo e passou para ele. O que aconteceu? Ele vai fazer com que aquilo seja realidade para você. Chega no final do dia, se você não se cuidar, você já vai estar entubado com o Covid. Por quê? Acreditou. Então a gente tem que maneirar um pouco mais. Sabemos que estamos passando um momento muito difícil e é só seguir regras. Quais são? Isolamento, distanciamento, usar máscara. Chegou em casa, lave bem as mãos, tire aquela camisa que teve contato. Ah, ninguém faz isso. Não importa o que os outros fazem, faça você. Se todo mundo fizer a sua parte, veja bem como vai diminuir as coisas. Aí chega no momento que nós estamos, não é verdade? Verdade, Osmar. Nós temos aqui, ó, a pessoa que não usa máscara muitas vezes, não passa álcool, olha só. Depois nós temos a pessoa preventiva ao meio, prevenção. E do lado de lá, nós temos a superstição, né? Tá vendo aí? Então você tem os extremos, né? Olha aí. Então você tem que estar no meio, prevenção. Mas se não tomar cuidado, vai tombar com a superstição. Não pode. Nossa, é realmente... E esse mundo que nós estamos vivendo, ainda mais de ter que ficar em casa, ficar mais isolado. E você sabe que o ser humano nasceu para ser social. Desde a época do homem sabe que nós somos social. E agora você tem que falar que você não pode abraçar teu filho, não pode abraçar teu neto, não pode abraçar parente, não pode... Entendeu? Lógico que é prevenção. Mas tem que abraçar a esposa, hein? A esposa tem que abraçar. A esposa pode? Pode, você não sabia? Eu sabia. Eu tenho que ir. E como eu falei, a dona Beth, nós estamos vivendo igual fio desencapado, isolado, né? Isolar os fios. Mas, esse lado que você entrou da hipnose, mas você surgiu agora ou já faz tempo que você tinha essa vontade aí? Eu curto há 10 anos isso. 10 anos? 10 anos. O meu primeiro livro
foi O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Tá? Já Depois eu li li. os outros. Já li. Eu li, O Poder do Subconsciente, Leis Dinâmicas da Prosperidade, Catherine Ponder, uma baita de uma escritora. Tá? O nosso brasileiro, o padre Lauro Trevisan, que fez também cada baita livro maravilhoso. E tem muitos Já li. outros aí, se você for ver. Ler é bom, gente. Ler é bom, tem que ler. Aí eu comecei a me interessar. Comecei a trabalhar. O que você vê? Os seus olhos é o seu consciente. É o que manda lá para o seu subconsciente. Tudo que você vê fica gravado. Tudo que você vê fica gravado. Quando você vai dormir, o seu consciente, que é os seus olhos, fechou, apagou. Ele já era. O seu subconsciente entra em alfa. O que é isso? Pequenas eletricidades, tá? Lá no meião do seu cérebro tem o seu inconsciente, que cuida da sua respiração, batimento cardíaco, temperatura. Esse nunca dorme. Se dormir, você morreu, né? Esse não deixa ele quieto. Lacrado por Deus, esse você não mexe. Mas o seu subconsciente também descansa, mas não dorme. É nele que a gente conversa. Quando você acorda durante o dia, você vem fazer uma sessão, eu faço com que você, com os seus olhinhos, feche e entre em hipnose, em descanso. Mas o seu subconsciente está ativo. Eu converso com ele como se estivesse conversando com você. Você lembra de todos os seus sonhos? Quando você sonha à noite, quando você acorda, você lembra? Só que se eu conversar com o seu subconsciente, ele vai falar tudo. Tudo, ele sabe. Está ali gravadinho. Eita! Não vai contar os segredos, não. Segredo ninguém Eu ia até conta. falar, você guarda segredo, né? Pelo amor de Deus, O subconsciente é como se fosse você. Você está se resguardando também, entendeu? Eu não posso te dar sugestão nenhuma. O Pyong Lee lá, que é aquele famoso japonês lá, o que ele faz? Ele faz diferente. Antes dele entrar em cena, que ele trabalha com hipnose de Você está falando de quem, O Osmar? Pyong Lee, aquele que fez o Big Brother, aquele japonesinho lá. Sim. Não conhece aí, a maioria conhece. O que ele faz? Ele, antes de entrar em cena, ele faz lá um chamado pré-talk, que é uma demonstração, e ele vai ver quem é que se permite ser hipnotizado. Ele hipnotiza, realmente, tá? Ele vê quem se hipnotiza, ele pega, manda o pessoal colar os dedos, o cara não consegue colar o dedo, opa, aquele. E os auxiliares dele já sabem quem é. Quando entra em cena, ele fala, por favor, eu vou chamar algumas pessoas aqui, vem aqui para mim fazer uma sessão de hipnose. E chama aquelas pessoas que permitiram serem hipnotizadas antes de entrar em cena. Aí ele deita e bola em cima da turma. Eu faço um pré-talk também, para ver se a pessoa é ou não permissível. Se ela se permite, eu vou lá no trauma que ela tem e curo. De que forma? Ela tem um trauma de depressão, sei lá, eu faço uma submodalidade, eu crio algo maior que aquilo que ela tem de depressão, muito mais positivo. Então, quando chegar naquele momento dela ver aquela depressão, ela vai ver aquela submodalidade positiva, não vai nem ligar mais para aquilo, a ponto de esquecer. Trauma não se tira, não se esquece, está ali. Você só vai aprender a lidar com ele, que é o importante, né? Já é maravilhoso. Tem psicólogo, psiquiatra que também cura, também pelo intermédio deles, né? Lógico que tem coisas que o hipnoterapeuta não tem como cuidar. Aí é psiquiatra e psicólogo. Osmar, tem trauma da pessoa que pode ela não se deixar permitir por causa do trauma ou não? É uma coisa separada, uma coisa não a ver com a outra. Tem pessoa desconfiada, tá? Ela senta assim na poltrona para ser hipnotizada e fala assim para mim, então tá, me hipnotiza aí, vamos ver se você consegue. Vou me desafiando, a hipnotizar, falando, eu não vou conseguir te hipnotizar nunca. Você não está acreditando que existe uma hipnose para te ajudar. Não, eu estou acreditando, sim, não está. Fala, vai para casa, descansa. Quando você tiver com a cabeça melhor, a gente conversa. Não é bem assim chegar e hipnotizar, entendeu? Tem as sessões, 4 sessões no mínimo que isso é feita, normalmente todos fazem.
4, 5, 6. Na última sessão que vai se tratar o trauma, porque existe uma preparação antes. O que é melhor? A pessoa está na vida inteira sofrendo com aquele trauma ou ficar um mês e meio fazendo um tratamento e se livrar de uma vez por todas? Não. Um mês e meio, 4, 5 sessões, nunca mais ela vai ter problemas com aquele trauma, que é o que é feito com a hipnose clínica, né? É o que é feito. O Instituto Lucas Naves, que é o pioneiro no Brasil, dos Estados Unidos. Lucas Naves é um rapaz sensacional. O Lucas Naves, ele, de vez em quando, uma vez por mês, ele reúne os master dele. Eu sou um dos master. Ele reúne os master e passa coisas aprofundadas. Estudos que ele já fez. Ele é sensacional. Só de conversar com ele, você já fala, caramba, eu estou bem. É de pessoa, é de pessoa. Osmar, a gente já escutou notícias aí lamentáveis de crianças que foram abusadas. Aí eu falo criança até bebê. Numa situação dessa, é possível chegar com um bebê, 1 ano, 2 anos? É possível? Porque a formação consciente dele, acho que não, né? Carneiro, existe charlatão em toda situação. Médico, pedreiro, pintor, bombeiro, técnico de segurança, existe charlatão em todas as situações. Tá? Então, veja, eu falo por mim, pelo que eu faço. Tudo que eu fiz na minha vida até hoje é o que eu gosto de fazer. Gostava de desenho mecânico, adoro, fiz os meus cursos. Gosto da parte de segurança do trabalho, fiz o meu curso. Hipnoterapia, adoro, fiz o meu curso. Por quê? Porque eu gosto. E tudo que você gosta de exercer e vai fazer, você faz bem. Médico, filho de médicos, são alguns ou muitos excelentes, maravilhosos. E tem uns que foram ser médicos porque o pai quis que ele fosse médico. Mas ele não. Você entra numa sala do médico, ele nem olha para a tua cara. Ele fala, o que você tem? Ele fala, estou espirrando, garganta com febre. Ele mete um termômetro em você, toma esse remédio aqui, antibiótico, ele nem olha para a tua cara. Acabou, por quê? Ele não gosta do que ele faz. Mas pela profissão, pelo dinheiro. Entendeu? Agora, esses caras que fazem esse tipo de absurdo que você falou aí, esse para mim aí, ele tem que ser pego e ter um corretivo. Eu não sou Deus. Tá? Mas eu estou perguntando assim, uma criança que sofreu esse abuso, viu? A criança que sofreu esse abuso, é possível, depois de adulto, fazer um trabalho com ela? Mas é exatamente esse caso que eu te falo. É só fazer uma regressão. Faz a regressão e vai na época em que, ou no momento em que ela sofreu aquilo. É um trabalho muito, como se diz assim, não é sofrido. Para mim, não. Mas a pessoa, ela revive toda aquela situação. Por isso que a gente vai estar lá junto com ela, fazendo com que aquilo não mais vai fazer com que ela fique triste ou deprimida. Às vezes a pessoa lembra disso e, de repente, um gatilho acionou, alguma coisa parecida com aquela situação de quando ela tinha 4 anos de idade, que ela nem lembra bem como é que era, mas aqui dentro lembra. E aquilo vem tudo à tona, ela dá uma tristeza, ela não sabe por quê, vai para o psiquiatra, para o psicólogo, e não chega ao assunto que é, sei lá, abusaram dela com 4 anos. Para você ter uma ideia, uma mãe e uma filha foram conversar comigo. Entraram brigando, que nem gato e cachorro. Pedi para as duas sentarem. Perguntei, tudo bem? Não, com essa aqui não. Aí eu pedi para uma sair e conversei com a outra. Fizeram uma outra sessão. Na segunda sessão, conversei com as duas. Não entraram em entendimento. Na segunda sessão, eu já fiz uma regressão na filha. Sabe por que não tinha aquela sensibilidade uma com a outra? Porque a filha estava no metrô com a mãe levantou a mão, não sei para fazer o quê, o pessoal saiu e a filha se perdeu. No que ela se perdeu, a mãe desesperada, aquela situação, acharam a menina. Quando acharam a menina, ela na frente de todo mundo, chacoalhou, bateu na bundinha da menina, bateu nela, chacoalhou. A menina instalou um trauma de raiva da mãe. E cresceu com aquela raiva.
certo? Depois disso, achou-se qual é o problema, criou-se uma submodalidade, momentos bons, momentos maravilhosos, e entrou o perdão. O que é o perdão? Nada mais é do que a cura para muitas coisas. Conseguir fazer com que houvesse o perdão. Uma vez feito o perdão, tudo se resolveu, porque um perdoou o outro. Quando um perdoou o outro, ela perdoou a mãe perdoou ela, eu levei a mãe lá com ela com 4 anos de idade, e depois levei ela lá com a mãe na idade atual. Quando voltaram, que eu pedi para voltar, uma olhou para a outra, se abraçaram e começaram a chorar. Eu ganhei uma caixa de bombom. Bom, hein? Nessa minha caminhada com as crianças aqui, Osmar, teve vários relatos aí de professoras, quando o ônibus da escola vinha para o quartel, para passar no quartel, nós tínhamos contato com crianças que deparou com uma situação de incêndio em casa, fogo, né? Criança, eu já vi criança queimada, queimou o braço, e tinha esses traumas que você acabou de falar aí, né? Então, chamava para conversar com o bombeiro, né? Para tentar, tipo assim, ela via alguma coisa relacionada a fogo, ela já entrava em desespero, né? É o Mas é muito gatilho. importante, viu, Osmar? Não, é o gatilho isso daí. Quando se depara com uma situação que relembra o acidente, sei lá, que deu trauma, a pessoa entra numa depressão, numa tristeza muito grande. Deus o livre. Eu tô recebendo aqui também até uma pergunta, né? Se um bebê de 1 ano tem como ser hipnotizado para livrar-se de um trauma. O que você acha como leigo? Se é que você... Um bebê de 1 ano, ele pode ser hipnotizado para se livrar de um trauma? Mas eu acredito que não. Eu tô leigo, velho. 1 ano, como é que você vai... É possível hipnotizar um bebê de 1 ano? Lógico que nem hipnotizar e nem ele vai ter trauma. Como uma criança de 1 ano vai ter trauma? Você entendeu? A pergunta é essa. O trauma, ele se estabelece realmente no subconsciente da pessoa quando o subconsciente ou a pessoa se entende como gente, para poder criar a situação e gravar na sua cabeça. Senão não vai ter como. Pode ter, porque um bebê de 1 ano pode ter uma sensação de dor de um tombo ou coisa parecida, tá? Mas o que uma criança de 1 ano em formação, inclusive uma formação mental, vai ter de trauma? Como que ela vai saber do trauma? Não tem como, é impossível. Tá? Se eu puxar aqui na minha mente aqui, eu vou lembrar aqui de fatos aqui quando eu tinha acho que 3, 4 anos aqui, eu tô lembrando, puxando lá pro fundo mesmo, entendeu? Aí já é diferente, né? 3 anos, 4 anos, né? 3, 4 anos eu ainda consigo lembrar, então. Exatamente. Eu lembro de cenas de 3, 4 anos. E eu lembro de uma cena que eu vou falar aqui pro pessoal que está me ouvindo, e realmente estou traumatizado até agora, de repente vou ter que consultar a nossa pessoa, que o meu pai, Raimundo Vieira Carneiro, me levou para ver o Palmeiras. Para ver o jogo do Palmeiras, Morumbi, 1978, Taça de Ouro, uma quarta-feira. Perdemos de 1-0, o Leão foi expulso, Escurinho foi pro gol, Zenon bateu e fez 1-0, e domingo nós perdemos em Campinas. Meu primeiro jogo para ver o Palmeiras. Eu vou falar para você, viu? Osmarzão, valeu aí o papo. Depois nós vamos voltar com outros temas aí, que está acabando a nossa live aqui. E agradecer a sua presença aí, aproveitar e você passar seu endereço aí, quem quiser fazer um contato com você aí. Você é uma pessoa espetacular, né? Eu indico aí quem quiser. Passa o seu endereço aí antes da gente finalizar aí, Osmar. Tá, eu vou passar o site, né? Que é Hipnose Clínica Osmar Elias, tá? .com.br, que é www, né? Bem facinho de entrar, e lá tem tudo, lá tem os contatos, tem o Instagram, tem tudo que a pessoa quiser entrar em contato com a gente, normal, sem problema nenhum. Eu quero te fazer um convite, eu vou estar fazendo uma live aí também no meu canal, vamos ver se
Logo, logo aí, talvez lá para outra semana aí, eu vou estar te acionando para você participar comigo, tá ok? Tá ok? Será um prazer, Osmar, porque toda terça-feira a Associação Gremista ABC, a gente vai fazer uma live aqui toda terça-feira. O senhor é o primeiro convidado nosso aqui. Semana que vem nós vamos fazer outra live. E assim vamos que vamos, viu? Agradecer a presença de todo mundo aí que acompanhou a gente. E até terça-feira que vem, às 20 horas, viu, gente? E aí, e nada mais nada do que a gente fechar com Canção do Bombeiro. Somos nós os soldados bombeiros, cumpridores do nosso dever. E no fogo voraz lutaremos para salvar ou morrer. Ao alarme vai tiremos a sirene